Sejam todos muito bem-vindos aqui para mais um estudo no canal Escute e Reflita. É um prazer estar aqui com vocês, com meus primos, né? Minha prima Simone, o Elias, meu esposo, e eu sou a Lília Oliveira. Sejam todos muito bem-vindos. O tema de hoje é muito incrível, fala sobre o Apocalipse revela o segredo da morte, justamente no dia 2 de Finados. Então, antes de começar esse estudo, eu gostaria de pedir para o Elias fazer uma oração, por favor. Oramos. Grandioso Deus e querido Pai que estás nos céus. Pai de amor, nós somos gratos a Ti pelo privilégio de ter nos concedido mais um dia, por ter nos guardado, por ter nos protegido. Pedimos agora a Tua bênção ao fazermos esse estudo, que Teu Santo Espírito nos capacite, nos ajude a compreender cada vez mais e mais, esteja com aqueles que vão assistir ou que um dia vão assistir essa live, que também Tu possa, ó Pai, estar abrindo as suas mentes, os seus corações. Que Amém. cada dia, Pai, possamos compreender esta maravilha desse estudo, aonde, ó Pai, que Tu revelas o segredo daqui da morte. E um dia nós também, se passarmos por ela, ressuscitaremos para a glória de Deus. Obrigado por tudo. Amém. É o que te pedimos por Jesus. Amém. 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 Então, gente, que coincidência apropriada o fato de hoje ser um dia dos finados. Muitas pessoas vão ao cemitério, né, relembrar das pessoas que faleceram, e é um dia que calhou, coincidiu de a gente estudar sobre os segredos, o Apocalipse revela sobre o segredo da morte. Então, que Deus fale ao coração das pessoas que em algum momento vão ouvir essa mensagem, esse estudo, essa reflexão. É uma tristeza dentro da normalidade as pessoas morrerem, que é um prazer viver. Se você tem planos, se você tem sonhos, quer fazer realizações, está com vontade de experimentar novas dimensões, estudar determinados assuntos, etc. E chega uma hora que o corpo vai começando a mostrar fraqueza, dor, certas restrições, aí você começa vendo que a bateria está acabando. Isso aí traz muita tristeza, né? Muita coisa que você conseguia fazer, você já não consegue fazer mais. Aí você começa a falar, a coisa vai... A gente sabe que uma hora vai terminar. Isso sem contar naquelas pessoas que vão mais cedo por meio de acidente, né? Que são tomadas de surpresa. Então, as pessoas, elas criam os vínculos, e quando uma pessoa se vai, é muita tristeza. Por quê? Porque as pessoas sentem falta. As pessoas, de forma geral, não se quer morrer, né? De forma assim mais comum, não se quer morrer. E quando alguém morre, é muita tristeza, né? Só fica alegre se a pessoa é muito ruim, aí as pessoas dizem, ainda bem que se foi para a gente poder ter um alívio. Mas a morte, vamos dizer assim, as pessoas dizem assim, tem remédio para tudo, menos para a morte. Porque é uma coisa que humanamente não tem solução. E ela interrompe todo o pensamento, toda a ação, interrompe toda a história, todos os desejos da pessoa, e aí finaliza. E, ao mesmo tempo, o conceito da morte, ele também, Deus fala sobre a vida e a morte desde o início, né? A gente sabe que a morte ela veio no mundo por causa do pecado, mas Satanás tem falado muitas mentiras sobre esse assunto. Porque é fácil falar sobre o desconhecido, né? Não, morreu, vai para cá, vai para lá, vai para lá, não sei o quê, fez isso, fez aquilo, voltou, não foi. Você não sabe. Falar sobre o desconhecido, você não tem como provar. Até parece umas falas do meu pai quando eu era criança. Meu pai olhava para uma estrela e falava assim, aquela estrela está acontecendo isso, isso, isso. Mas como você sabe? Se não, se você vai saber, você vai lá e me diga que não é. Entendeu? Ou seja, como eu não tinha como ir lá e dizer como não era, ficava aquilo lá. Então, quando você entra nesse ramo do desconhecido, Satanás fala muita coisa, você não tem como dizer do ponto de vista pessoal, sem o alicerce da palavra de Deus, aí você pega na mentira, né? Mas para pegar na mentira, você precisa desacreditar na palavra de Deus. E o estudo de hoje é um estudo que vai abordar temas, o que o Apocalipse revela sobre a morte, mas também vai abordar outros textos bíblicos, né? Porque a Bíblia ela aborda sobre esse tema. Lembrando sempre que
né, reforçando, o pecado entrou pela morte. A morte entrou pelo pecado, né? Um homem pecou, né? Adão e Eva pecaram lá no início e por eles veio a morte. A morte passou a todos os homens. Então, Romanos 5,12 traz esse esclarecimento que faz com que a gente entenda o quê? Conforme a gente fez outro curso aqui, né, nessas aulas aí, quando Adão e Eva pecaram, eles passaram a ser mortais. A partir dali, todo filho de Adão e Eva era mortal. Até que veio Jesus Cristo, a esperança da glória, a esperança da vida eterna, a fonte da luz e da vida humana, e falou: bom, agora, a partir de agora, é possível voltar a ter a vida eterna por meio de Cristo. Mas é um assunto que a gente vai desdobrar aos poucos aí, né, durante as questões. Preste muita atenção nesse tema, que Deus quer trazer como falou o seu coração, né? E as escrituras garantem, porque Jesus Cristo ressuscitou, todos vão ressuscitar. Uns para a alegria eterna, outros para louvor e desespero. Mas a vida, a encarnação, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo garantiu a ressurreição da humanidade. Uns o cenário vai ser muito feio, mas para outros vai retomar a vida para ser muito feliz. Isso mesmo. E o nosso estudo, a primeira parte dele fala sobre Jesus tem a resposta. Simone, Cristo ressuscitado, ele se apresenta no Apocalipse como aquele que vive. E estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. O que Jesus diz ter em suas mãos? Tarde. Boa tarde. Vou pedir que você leia para nós Apocalipse 1:18. Uhum. Uhum. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, o que Jesus tem em suas mãos? A chave da morte e do inferno. Inferno este, que quer dizer sepulcro. Todos nós que formos ao dicionário, seja ele de qual língua for mundialmente falando, estará vendo a interpretação de inferno, não um buraco cheio de vozes e de almas penadas, como dizem, mas sim a sepultura. Então, todos que morrem descem ao inferno. Nós percebemos que a morte inocente e a ressurreição de Cristo resolveram o problema da morte do pecador. Como assim? Se Jesus não tivesse morrido por nós, nós morreríamos, e fôssemos só morrer, nós morreríamos eternamente. Nunca mais teria segunda chance. Mas, como Cristo veio a este mundo, morte inocente, porque ele nunca pecou, ele suportou tudo, porque ele ficava 24 horas contrito com o nosso Deus, com o Pai. Ele veio trazer a vida para nós. Mas como assim vida? Se meu pai já morreu, se meu parente já morreu, né? Meu filho, seja quem for que nós perdemos, ou até nós, né? Se o Senhor Jesus não voltar, em nossos dias, também passaremos pela morte. Morte esta que deve ser um sono. Sim, viremos morrer para esta terra. Nunca mais será vista a pessoa nesta terra. Porque assim que Jesus voltar para salvar, buscar os salvos, aqueles que fazem a vontade dele, que lutam dia a dia para chegar à perfeição da vontade dele que está na Bíblia, que segue a Bíblia de capa a capa, esses sim serão ressuscitados a primeira vez para a ressurreição e a vida eterna. Então, Jesus tem a chave, só ele que pode dizer vai morrer ou não vai morrer. Muitas vezes as pessoas morrem antes pela imprudência, infelizmente. Imprudência em todos os sentidos. Mas tem na Bíblia tem uma idade que fala que até 70 anos você vai viver bem. Não nesses dias, nossa, tá meio difícil, né? A gente com 50 já não tá aguentando muito. Então, 70, né? E a Bíblia fala, passou dos 70, enfado, canseiro, e a gente vê, né? Nós vemos, né, as pessoas aí, mas e também estão se vivendo mais pela forma de se alimentar melhor e também de buscar a Deus como autor e consumador da vida. Mas nós vemos aqui que Deus, o Todo-Poderoso, sim, ele pode dar a ressurreição e ele tem a chave da morte. E a chave do inferno, por quê? Morreu nesta terra, vai para o sepulcro, vai para o buraco que é feito, o gavetão, seja o que for dito ali
a pessoa vai ficar jazendo, né, vai ficar dormindo, até Jesus voltar. Que essa seja, se passarmos pela morte, que essa seja a nossa morte, o sono da morte. Muito bem. Em Mateus 22, 29, Jesus diz: Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, né? E Sim. entender o que a Bíblia ela diz acerca da criação do ser humano Uhum. facilitará a nossa compreensão sobre o mistério da morte. Então, A sepultura também pode ser compreendida como uma jaula em que você fica preso, né? Aí Jesus Cristo tem a chave da porta de tirar você do cemitério, né? Tirar você do cemitério e devolver uma vida. Não essa vida com corpo de pecado, mas um corpo totalmente saudável, de energia, de vida, muito melhor que esse aqui. Então, esse texto é muito legal. O Apocalipse diz que Jesus Cristo tem a solução para o problema da morte. Isso é fonte da nossa esperança. Amém. e a outra parte agora do nosso estudo fala sobre o nosso Senhor revela qual que é a natureza do homem. José, na criação, que dois elementos Deus uniu para que surgisse a alma vivente? Então, pessoal, como foi que Deus fez o ser humano? Tá? Apocalipse 2:7, Gênesis 2:7 fala sobre isso daí. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então Deus fez um boneco de barro e assoprou o fôlego de vida. E aquele barro passou a ser alma vivente. Isso, gente, é um mistério assim muito fabuloso, tá? Eu já tive a oportunidade de ver célula no microscópio. A célula, ela é invisível ao olho nu. Você tem que aumentar, às vezes, assim, tipo, exemplo, assim, 10.000 vezes a capacidade da visão para você começar a enxergar ela. E o nosso corpo é uma estrutura muito complexa e ampla, formado por milhões e milhões de células que formam órgãos, que circulam sangue, que converte reações químicas, etc. Imagina um mega complexo industrial condensado dentro de uma pessoa. Eu estou falando aqui, mas o meu cérebro está pensando, está mandando energia aqui para a língua, está convertendo tudo. Eu mexo para cá, mexo para lá. Meu coração está batendo independentemente da minha tristeza ou alegria. Meu intestino está funcionando, etc. Então, o produto dessa construção é um ser vivo. Então, Deus pegou um boneco de barro, assoprou nele um fôlego de vida e aconteceu um mistério. Aquele boneco que era de barro passou a ser uma alma vivente. Tá? Passou a ser a gente, com carne, osso, com sangue, com coração batendo. Isso foi feito de forma instantânea. Tá? Porque se faz, pôs para funcionar o fígado, mas a pessoa não está respirando, sem respiração, só não dura 5 minutos. Se não está circulando, foi assim, ó. Puf, passou a ser alma vivente, Adão já abriu os olhos, já tomou o primeiro fôlego, né? Não sei se o pulmão dele ardeu como arde de bebê, que dizem que começa a chorar, né? Veio a vida. Essa fórmula é muito importante, porque a gente que está no meio religioso, está linha de frente da militância em prol do evangelho e da causa de Deus, a gente entra em contato com muita gente pregando as mentiras que Satanás falou. Se você não sabe como o ser humano é formado, você também não sabe o que acontece quando ele morre. E aí Satanás ele pega e começa a inventar um monte de texto, um monte de conversa, um monte de conceito, um monte de heresia, um monte de mentira, para fazer que você não conheça a correta compreensão bíblica. E cada ensinamento bíblico é como uma peça de um quebra-cabeça que vai se formando até que você veja aquela imagem como um todo. Isso te dá alicerce para você confiar em Deus nas mais diversas situações. Tá? Então, gente, a formação do ser humano, segundo a Bíblia, foi assim. Deus fez um boneco de barro, soprou nele um fôlego de vida, e essa combinação fez com que aparecessem as pessoas, que é chamado de alma vivente. Almas na Bíblia são pessoas, tá, vivas. E tem outros textos na Bíblia que usam essas palavras almas para se referir às pessoas ou se referir à vida. Tá? Diversas partes da Bíblia
A palavra alma é falada com o significado de pessoas. Já em outras crenças, né? Por exemplo, nos gregos, em tribos bárbaras que já estão extintas, etc., né? Ou outras que estão aí, tribos indígenas, os mesmos povos, a crença era outro tipo de coisa. Então, quando as pessoas falam assim, uma alma é um fantasma que é alguma coisa incorpórea, que não se vê, não se toca, mas que anda, que vê, se move, é um conceito assim, tipo um fantasma, né? Um negócio assim, que um espírito, etc., que não um anjo, né? É, Isso aí não é um conceito bíblico. O conceito bíblico é nós somos almas, ó. Jesus Cristo chegou aqui depois da ressurreição e falou, pega aqui em mim, ó. Pega aqui para você ver que tem substância. Eu não sou espírito, não sou alma assim, desencarnada, não. Mas será, Jesus? Tá? Me dá um pão com peixe aí que eu vou comer. Ó, eu sou de carne e de osso, mesmo depois da ressurreição, viu? E quanta gente hoje teimando, né, de finados, as pessoas querem consolar assim, morreu, viajou para o céu, foi para o inferno, foi para tal lugar. Não, você morreu, você está ali, você está enterrado, é até se desfazer. Então, os dois elementos que Deus uniu é o pó da terra e o fôlego. Isso. Aí forma a alma vivente. Muito bom. Elias, de acordo com a palavra de Deus, o que ocorreria com a alma vivente se desobedecesse à vontade do Criador? Lê para nós, Lília, Gênesis 2, 16, 17. Uhum. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós já fizemos um estudo, né, sobre aqui do Jardim do Éden, vem falando, né, da criação de Deus. Quando Deus criou ali o ser humano e soprou em suas narinas e passou a ser uma alma vivente, ele colocou ele ali no jardim, colocou de tudo para que ele pudesse usufruir. Mas deu uma ordem para ele, né, e colocou no meio desse jardim uma árvore que ela é dada como do conhecimento do bem e do mal. E disse para eles que eles não nem chegassem perto dessa árvore, porque o dia que eles chegassem perto dessa árvore e comessem do seu fruto, ou tocassem, eles morreriam, né? Aí você vê que Satanás ele é tão astuto, tão sagaz, que Adão ali dormindo, Eva se levantou e foi, né, na curiosidade. Aí veio o inimigo e falou para ela que não, aqui, ó, você pode comer, que você não vai morrer. Mas Deus disse que certamente morreria. Não, mas você não vai morrer. Porque no dia que você vai comer no dia que você comer desse fruto aqui, você vai ser igual a Deus. Mas, meus queridos, quando Deus fez o ser humano, ele era igual a quem? Era igual a Deus. Porque façamos o homem a nossa imagem o quê? E semelhança. Mas aí Satanás, você viu que ele distorceu tudo aquilo que Deus tinha feito, falado com o casal. E ela teve aquela curiosidade e tomou daquele fruto e comeu. E dali levou para o seu esposo, ele também o comeu. E a partir daquele dia, eles saíram e se esconderam. Quando Deus chegou na virada ali da tarde, né, para conversar com eles, o chamou, né? Senhor, nós tivemos medo porque estávamos nus e nos escondemos. Aí, né, Deus começa a conversar e um começa a acusar o outro. E você vê, aí agora Satanás chega para Deus, agora quero você matar eles. Você falou que eles morreriam, né? Agora quero ver. Mas você vê que Satanás também não compreendia nada sobre essa morte. Que eles passariam um tempo, né? Aí haveria sofrimentos, essas calamidades, tudo isso, e depois passariam pela morte. Você vê, quando Deus fez o ser humano, ele fez ele perfeito para que não... O ser humano foi feito não para morrer, não foi feito para morrer, mas pela desobediência veio essa morte, né? Passamos por ela, por essas calamidades, perdemos nossos entes queridos e daí por diante, né, vem acontecendo essas coisas. Mas Jesus tinha um plano
e ele veio para cumprir em prol por mim e por vocês que vão assistir ou que estão assistindo desse plano que ele morreu na cruz para nos salvar dessa perdição. Então basta que nos preparamos a cada dia aqui neste mundo. Se chegarmos a falecer, a morrer, né, podemos ter certeza que o dia de amanhã na glória, quando Cristo retornar a este mundo, nós ressuscitaremos para a glória eterna. Então, aqui vem falando, né, sobre a morte, certamente morreremos. Obrigada, primo. Muito bom. Simone, Apocalipse 12, verso 9, diz que o diabo é o sedutor de todo mundo. Que mentira que introduziu Satanás? Então vamos lá. Leia para nós Gênesis 3, 4. Ah. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Então, logo acima, o Elias leu para nós que o Senhor disse para Adão e Eva que se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e mal, certamente morreriam. O Senhor disse, certamente morrerás. Já Satanás, como você disse que está escrito em Apocalipse 12, 9, que ele sai seduzindo para o mal o mundo todo, diz, ele chega para a mulher, na conversa que tiveram, ele encarnado em uma serpente, e ele diz para a mulher, né, pela serpente, olha, se vocês comerem, é lógico que vocês não morrerão, vocês serão como Deus. Olha, ele é astuto, ele é mentiroso, ele engana, porque ele também já estava decretando a morte dele, né? Ele já tinha saído lá dos céus. Porque o homem e a mulher, eles eram imortais. Logo, quando eles tivessem os seus descendentes, também se tornariam imortais, como Deus era. Mas ao comer, eles se tornaram mortais, como Satanás é mortal. Satanás não é mais imortal. E aqui vem dizendo que, para que a alma vivente continuasse vivendo, sendo uma alma vivente imortal, ela precisava de obedecer, não comer da árvore. Tudo eles poderiam comer, tudo, 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 tudo. Somente aquela árvore. E toda vez que nós falamos sobre a árvore do bem e do mal, nós precisamos de sempre estar focando que Deus não quis fazer uma pegadinha, não quis dizer, ó, vamos ver se eles vão cair. Não, ele fez por amor, porque Adão e Eva só conheciam o lado do bem. Mas ao comerem, passaram a conhecer o que eu e você só conhecemos, o lado do mal. Mas um dia isso tudo terá fim. A mentira de Satanás vai cair por terra. Já está caída, porque a Bíblia nos diz que é mentira. Então não devemos dar ouvido às mentiras de Satanás. Porque o grande engano dele é consistir, é fazer com que seja concreto a mentira que ele faz da imortalidade. Olha, você pode fazer o que você quiser, use o que você quiser, drogas lícitas, ilícitas, beba o que você quiser, açúcar, o que você quiser. Coma bastante gordura, faça tudo que você quiser. Fale mal do outro, faça o que você quiser. Você é imortal. Ah, você é imortal. Isso é a mentira, a grande mentira que ele tem agora para tudo. Ele sempre teve essa mentira desde o Éden, desde quando ele conseguiu mentir para a nossa mãe Eva. Ele tem essa grande mentira. Agora, no final, então, mais ainda. Porém, nós sabemos que ele é um mentiroso. Ele diz que tanto faz, mas, de acordo com as revelações da Bíblia, o único que tem a imortalidade é Deus. Por isso, eu quero pedir a Lília que leia para nós 1 Timóteo 6, 15 e 16. Nós Sim. vamos acabar de entender certinho sobre a imortalidade. Só quem tem e quem pode dar. A qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Amém. Então, como nós vemos, só o nosso poderoso e bondoso Deus é que tem a imortalidade. Um dia, o inimigo fugaz,
o inimigo terrível dele e nosso inimigo, roubou a imortalidade do homem. Porém, com um amor grandioso e justiça do nosso Deus, o Filho veio, morreu por nós, e quando ele regressar nas nuvens dos céus para nos salvar, e quando olharmos para o nosso Salvador, e junto com o nosso Salvador olharmos para o nosso Deus, ele dará a coroa da justiça e colocará em nossas cabeças, e junto à nossa imortalidade. Amém por isso. Eu Amém. creio Amém. nesse grupo. Obrigada, prima. E Amém. José, ao desobedecer a Deus, o que ocorreu com a alma vivente, né? Assim, O que aconteceu, né? A alma vivente se tornou mortal, né? Morreu. Vamos ler aqui 3 passagens bíblicas. Ezequiel 18, versículo 4. Ezequiel 18, versículo 20. Isaías 51, 12 e Romanos 5, 12. tá. Ezequiel 18, versos 4 diz: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E o verso 20, 18, 20 diz: A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará com ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então, gente, a Bíblia é muito clara. A alma que pecar, essa morrerá. A alma aqui é a pessoa, o ser vivo. O ser vivo que pecar vai morrer. De forma que a gente recebe os nossos pais lá atrás receberam uma imortalidade condicional, dependia da obediência a Deus. Quando desobedeceram, veio a recompensa, veio a consequência. Tá? Então, a Bíblia diz assim, a alma que pecar, o ser humano que pecar, esse vai morrer. E é isso que a gente conhece. A gente termina cessando todas as atividades, todos os pensamentos, todas as emoções, a pessoa desaparece. Com o tempo vira pó e o pó se mistura na terra e já era. Mateus 10, 28. Isaías 58. Mateus 10, 28 fala assim: E não devemos temer apenas os que podem matar o corpo, mas devemos temer aquele que pode matar o corpo e fazer perecer a alma no inferno. Ou matar a alma no inferno. O que acontece? Dentro do contexto aqui desse texto que a gente leu, a alma que pecar essa morrerá, o profeta lá, o apóstolo lá, Mateus, ele fala o seguinte: vocês não têm que temer as pessoas que podem fazer morrer esse corpo aqui. Vocês têm que temer aquele que pode fazer morrer o corpo no inferno. Ou seja, ele resgata o conceito tanto da morte física quanto daquela morte eterna, né, no lago de fogo e enxofre. Então, a morte ela tem instâncias. Primeiro essa daqui, depois vem a ressurreição, ou para a vida eterna ou para a morte eterna. Aí viria essa segunda instância. 2 instâncias de morte, sendo que a segunda morte é a morte eterna, da qual não existe mais esperança de volta. Tá? E quem vai decidir o seu destino da segunda morte é Deus. Tá? O seu futuro, sua vida ou a sua morte eterna. Deus é quem vai decidir mediante a resposta que você tem no Evangelho. Cristo tem as chaves da morte e do inferno. Se você aceitar Cristo, pedir a Ele conceda a vida, então Ele vai te conceder vida para você viver de acordo com a obediência a Deus dentro dos parâmetros que Deus estabeleceu. Caso contrário, é morte mesmo, ainda você vai pagar pelas coisas que você fez errado. Tá? Então, quer você morra aqui nesse mundo, quer morrer eternamente, a morte é prevista no Evangelho. Então não existe isso da alma ficar vivendo eternamente, de o fogo não queimar, de ser uma coisa imortal, alma imortal. Isso não é conceito bíblico, tá? Isso é uma heresia satânica que é para contradizer a palavra de Deus. Deus diz assim, você morre, Satanás diz, você não morre. E essa disputa entre o que Deus falou e o que Satanás falou está dentro da igreja cristã. Tá? A igreja adventista do sétimo dia fala assim, o homem morre. Está assim de igreja aí, evangélica, que diz o homem não morre. Então Satanás fala por boca dos evangélicos para pregar essa mentira no mundo. Por isso que eles não fazem parte do remanescente, está pregando mentira.
Então, a heresia, ela encontra o conflito dentro do próprio seio da igreja. Tá cheio de evangélico que está dizendo se preparando para o céu, ensinando conceitos que não são os conceitos bíblicos. Tá? Agora eu vou pedir para a Lília ler aqui. E tem mais uma coisa. Satanás não consegue sustentar a mentira de que a alma que pecar não morrerá. Ele não consegue fazer o defunto ficar vivo como se fosse um zumbi, assim. Pode ser alguns segundos ali, mas ele não consegue. Agora, depois que a pessoa morreu e desapareceu, aí ele faz o teatro dele. Eu tô voltando, se eu sou o paizinho que morreu, eu tô lá no céu vivendo, mandando um recadinho para você, logo você vai estar comigo. Aí Satanás faz um teatro, né? Tem até religião para defender a vida após a morte, é chamado de espiritismo. Né? Depois, que na realidade esse pessoal que defende que a alma vaga, né, sendo evangélico, também é espírita nesse sentido. Por quê? Porque diz que quando você morre, sai alguma coisa de você que tem vida, que tem boca, pensa, etc. Só é invisível, imaterial e imortal. Criou um conceito que é contra o que Deus falou, e que você nunca vai ver. E se você vê, é a aparência satânica. Satanás que tenta defender essa mentira através do teatro. A Lília vai ler outros versículos aqui, agora Isaías 51, versículo 12, que vai confirmar essa questão da morte. Isaías 51, 12 diz: Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Olha aí, o homem que é mortal e os seus descendentes que não passam de mato. Mortal. O homem é mortal. Ele termina, ele acaba. Tá? Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É isso aí. Então imagina você construir um castelo de cartas, todo bonito assim, mas quando você dá um peteleco assim numa carta, todo aquele castelo, ele se desmorona assim. Quando o ser humano perde a vida, que vai aquele último fôlego, toda a complexidade da matéria dentro do corpo, ela vai se desmanchando aos poucos, as células vão morrendo, os sistemas vão parando, e depois aquilo tudo vira pó, vira terra mesmo. Então, se você se você abrir um caixão, você vai ver um corpo a princípio, depois de um tempo você só vai ver cabelos e ossos que duram mais, aí você vai ver aquela terra, aquela poeira, e se você esperar mais ainda, né, porque aí o caixão mistura com a terra, mas se você esperar mais ainda num lugar assim, você vai ver que, inclusive, osso e cabelo, que demora mais, ele vira terra também, no final. Tá? E tem um tipo de coisa que é queimar a pessoa. Queima a pessoa, você só vai lá, só cinza que sai dali. Isso. Tem até uma nota aqui no estudo que diz: a Santa Bíblia, ela ensina que, como consequência do pecado, a alma é mortal. Note, por exemplo, alguns dos muitos versículos que corroboram esta declaração. Por exemplo, o de Salmo 104, 29 diz o seguinte: se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao povo. Está bem claro, né? Isso. Muito bom. E 1 João 3,15, todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Assassino aqui está como sinônimo do pecador. O pecador não tem a vida eterna permanente em si. É uma vida temporária, orgânica. Temporária, orgânica. Ou seja, uma hora a vida termina. Muito bom. Elias, agora a gente vai estudar um pouco sobre o que há depois da morte. Em Apocalipse 2:8, Jesus ele se apresenta à igreja de Esmirna como o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Ele sabe o que ocorre quando uma pessoa morre. Aqui disse Jesus, se assemelha à morte. Lê para nós, Lília, lá em São João 11, de 11 a 14, depois o 43 e o 44. Vamos ver o que a Bíblia nos refere sobre esse texto, essa pergunta aqui. São João 11, de 11 a 14. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor,
Se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E os versos 43 e 44. E, tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Aqui nós vemos aqui o relato, né, desse amigo de Jesus, Lázaro, que Jesus estava em outro local e as irmãs mandaram que avisasse a Jesus assim: Jesus, o seu amigo está muito doente. E elas estavam preocupadas porque ele fosse lá logo para visitá-lo, né? Porque Jesus ele tinha o poder para fazer todas as coisas. Mas Jesus sabia e tinha um propósito para demorar de ter ido visitar este amigo. Porque muitas vezes, se você tem um amigo, uma pessoa que aí fala que está doente, está ali para morrer, você sai imediatamente para ir para ver se dá tempo para chegar, né? Pegar ele com vida ainda. Mas Jesus ele sabia de todas as coisas, sabia também que ele ia morrer, né? E ele até disse para os discípulos, né, depois de 2 dias, falou assim: agora nós vamos lá despertar Lázaro. Lázaro está dormindo. Mas ele falou assim: esse dormindo, mas seria esse sono. Você vê que ele compara a morte como um sono. Mas não que ele estava dormindo, assim, que ele tinha ido dormir e estava de dormindo, mas que ele tinha, depois ele falou assim: Lázaro morreu. Lázaro morreu. Diz, não, ele morreu mesmo. Você vê que quando Jesus chegou lá para despertá-lo, já se fazia 4 dias. Então ali tinha muitos aqueles escribas e fariseus, eles achavam que eles eram os donos da lei, que sabiam de tudo, né? E então Jesus foi justamente mostrar para ele que Jesus, ele é o mestre e só ele pode ressuscitar pessoas, só ele pode dar vida às pessoas. E ele foi justamente mostrar que ele era esse poder, que ele é esse poder, né? Então hoje nós temos essa certeza, porque nós estamos aqui fazendo, temos problema, temos dificuldade, temos, mas nós tentamos fazer de tudo para que nós um dia também ganhamos esse céu que Jesus foi preparar, né? Que ele fala para nós que teremos ali novamente a vida eterna. Então, nós aguardamos esse novo céu, essa nova terra. Então, Jesus disse que nós deveríamos nos preparar. E interessante que quando as irmãs chegaram e falaram assim, mas Jesus, falou assim, mas ele já tem 4 dias que já está morto, seu corpo está em decomposição, já cheira mal, né? Hum. Aí Jesus falou para elas, né, que elas ficassem tranquilas. Falei assim, não, mas ela sabe, não, sim, Senhor, eu sei que ele, quando tu voltares, que ele vai ressuscitar, né? Mas ali Jesus mostrou para elas que ele era o poder da vida e que ele podia fazer isso. Uhum. E eu acho tão assim profundo esses relatos, né, para nós, esse conhecimento, essa esperança que nós temos que nós vamos morrer, sim, podemos morrer, sim, né? Mas o amanhã será glorioso, né? E vem falando claramente, né? Que quando ele falou que Lázaro morreu, mas Jesus, porém, falava com respeito à morte, que foi lá ressuscitá-lo. E realmente Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. E tinha ali um povo ali que não acreditava na ressurreição, né? Então, justamente foi para isso Jesus fez, para mostrar que a ressurreição existe. E todos vão ressuscitar, todos. Mas igual José disse, uns para a vergonha e outros para a vida eterna. Então, que nós possamos fazer parte da primeira ressurreição, que é estar com Cristo nas nações celestiais. Isso. E complementando, João 11:25 diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Muito bom, Elias. Simone, podem os mortos intervir no que os vivos fazem? Vamos ver, né? Nós temos alguns versículos aqui, né, bíblicos Uhum. para ler.
Vamos começar com Eclesiastes 9, 5 e 6. Lê para nós. Sim, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, nós vemos nessa primeira parte que os mortos não sabem de coisa nenhuma. Eles não têm, assim, não ganham nada, né? Se alguém fala é o dia do aniversário, né? Morreu um ente querido e todo ano vai ter a data que ele havia nascido e também a data que ele faleceu. Então, no aniversário dele não terá mais um bolinho, ninguém vai se juntar para cantar parabéns por ele, ninguém vai dar presentes àquela pessoa. Então, o que fazemos, como eu já perdi meu pai, você o seu, né, enfim, nós sabemos que, nós nos juntamos e nos lembramos deles, né, mexe com a gente a morte, viu, mexe com o ser humano, não fomos feitos para morrer. Mas nós sabemos que eles já estão descansando, aguardando Jesus voltar, porque eles já não têm mais. A pessoa que morre, ela não faz mais parte deste mundo. A memória dela jaz no esquecimento. É, o que está com Deus são as ações que ela fez. Deus conhece cada um de nós. Então, ele sabe que a pessoa que morreu, quem será salvo e quem será perdido. Então, isso está nas mãos dele. Mas, no mais, é como foi dito até agora: um corpo inanimado dentro de um caixão que se tornará em terra, do mesmo jeito que foi feito. Do pó, quem é feito do pó voltará para o pó. Então, continua lendo para nós, prima, Apocalipse 16, 14 e 13, e depois Apocalipse 18, 23. Certo. Apocalipse 16, verso 13 e 14 diz: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E Apocalipse 18, 23. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Nossa, como vimos, né? Não vem nos dizendo em Apocalipse que há espíritos de demônios operadores de sinais. Foi o que o primo já havia dito na outra questão, né? Que foi perguntada. Se alguém aparece até você, se morreu alguém e aparece até você, falando que é fulano, que está falando isso e aquilo, são espíritos de demônios. A Bíblia é bem clara. E para você que diz que nós vivemos somente o Novo Testamento, estamos falando do último livro, viu? Estamos falando do que nós vivemos, Apocalipse. Então, é verdade. Não que o velho seja mentira, o velho é verdade. A Bíblia inteira é uma verdade. Mas nós vemos aqui que o próprio Deus inspirou homens a deixar para nós escrito que Satanás ainda continua querendo enganar. Melhor, ele continua enganando cada vez mais. E ele quer fazer com que você acredite que o seu ente querido vem falar até você e não é ele. Porra, pegue sua Bíblia e clame pelo sangue de Jesus para que aquele demônio desapareça e suma. Também aqui vem dizendo que as nações foram seduzidas por feitiçarias. Nós vemos que é o que eles usam para convocar os mortos. Nós aqui não estamos falando mal de religião nenhuma. Você tem o seu livre-arbítrio dado por Deus quando ele fez o Éden. No entanto, Eva pecou pelo livre-arbítrio e nós temos o nosso livre-arbítrio. Porém, a partir de hoje que você está escutando ou irá escutar as verdades de Deus, você já não é mais inocente. E aqui a Bíblia, a palavra de Deus, é o caminho, a verdade e a vida.
Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele está dizendo para você verdades. E ele nos escolheu, e Jesus nos escolheu hoje para estarmos dizendo para vocês. Quando uma pessoa morre, quebra-se a união harmoniosa que havia entre o pó e o fôlego de vida e fez-se uma alma vivente. Morreu a pessoa, o pó vai para a terra, a alma vivente morre, não existe, porque ali está um corpo e a memória está com Deus e o fôlego de vida não existe mais. Não há uma alma vivente, não existe alma mortente. Por isso, tome cuidado quando dizem a alma penada. Não, existe alma viva. Somente eu sou uma alma viva. Caso eu desça ao pó, desça à sepultura, acaba. Somente lembranças de mim na terra, lembrança, o que vai ficar com Deus, a certeza, eu creio da salvação, e também o corpo que será, acabará no pó, porque o corpo, quando Jesus nos ressuscitar, será um corpo novo. Então, isso que acontece com os mortos. Então, os mortos não sabem de nada, eles não conseguem, eles não desfrutam de nada. Como eu disse sobre o aniversário, é, mas Satanás está aí fazendo com que você pense que é verdade. Só existe tem um verso aqui que eu queria que você lesse, Lilian. Qualquer? É Apocalipse 22:15, será que é esse? 2:15. Isso. E Deuteronômio 18:10-14. José, lê. Apocalipse 22:15. Fora Isso. ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Aqui vem dizendo que os que não vão para os céus, os que ficarão fora. Se aqui em Apocalipse 18:23 vem dizendo que todas as nações foram seduzidas, enganadas por feitiçaria, então nota-se, mais uma vez pela Bíblia, que é mentira, enganos de Satanás. Não se deve ir atrás de que morto vem falar alguma coisa. Não, morreu, está descansando. E vamos ver o que diz Deuteronômio 18:10-14. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir, ouve os prognosticadores, os adivinhos, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Isso. E aí, isso tudo confirmando o que nós estamos dizendo até agora. Morreu, acabou. Para essa terra, só quando Jesus voltar. E Isaías, não vamos ler, mas está escrito, você pode pegar sua Bíblia e ler Isaías 8:19-20, vem dizendo que quando o cristão tem dúvidas, deve consultar a Deus, somente a Deus. E aqui está o passaporte para você consultar a Deus. Ele dá a resposta. E também nós estamos aqui, se precisar, e nós estaremos para esclarecê-los. Então, prima, quando a pessoa morre, adianta ficar acendendo vela ou levando flores? O Também morto vai ver alguma coisa? não. Não vai ver nada. Você pode colocar lembretes no que está. Tipo assim, se você tem uma catatumba e alguém tocava algum instrumento, você coloca um instrumento, alguma parte da Bíblia, para que os vivos que vão lá e vejam, porque o morto mesmo não vai ver. É para que as pessoas que vão lá e vejam, né? Eu tenho muita vontade de colocar no túmulo do meu pai, né, um violão lá desenhado, porque ele sempre tocou, e um louvor, e o dito, né, sobre o louvor a Deus, e também quero colocar, junto com meus irmãos, nós queremos colocar o verso que diz que lá que os salvos ressuscitarão primeiro. Nós falaremos sobre a ressurreição, para que quando a pessoa chegue até lá, ela veja que ali tem pó,
e que somente quando Jesus voltar, quando o Filho dele vir, quando Jesus vir nos buscar, nosso Salvador, aí sim nós teremos uma nova vida. Os mortos também ressuscitarão primeiro com uma nova vida, mas hoje eles não veem nada, nada. Eu não sou muito de ir no cemitério, então não adianta me Eu também. perguntar, né. Mas invista em dar flores enquanto as pessoas estão vivas, né, porque quando elas podem Sim, aproveitar. tem um louvor, e em Provérbios fala: "Dei flores a quem está vivos, porque eles vão ver", né, a quem está vivos. Trate bem a quem está vivo, porque quem morreu já era. Não adianta pedir perdão, gritar, fazer nada. Chorar, a gente chora porque a gente ama e a gente sabe que não vai ver mais nesta terra. Mas não adianta fazer enquanto está em vida, porque como bem disse aqui, os vivos não sabem mais, os mortos não sabem. Mortos não Tem uma parte, né, vocês devem saber da Bíblia que diz: "Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mas os mortos já não mortos não sabem sabem. coisa nenhuma. É verdade, muito bom, prima, muito bom. Sabemos que vamos morrer, né, os mortos já É devemos morrer em verdade, Cristo". é verdade. E, José, a Santa Bíblia, ela explica que os santos ainda não receberam a vida eterna, mas isso não quer dizer que não haja esperança para eles. O que ocorrerá um dia com os mortos? Hebreus 11, versículo 39 e 40. Hebreus 11, 39 e 40. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, o que acontece? Aqui fala muito claramente que todos os que morreram obtendo bom testemunho, fizeram a vontade de Deus, né? Eles, contudo, não obtiveram a concretização da promessa. Ou seja, continuam mortos esperando a ressurreição, que vai ocorrer por ocasião da segunda vinda de Cristo. Isso significa que ninguém ressuscitou? Não, muitas pessoas ressuscitaram. Isso significa que não tem nenhuma pessoa no céu? Não. Deus ressuscitou Moisés e o levou para o céu. Elias foi vivo. Quando Jesus Cristo ressuscitou, uma multidão de salvos ressuscitaram ali, né? E a gente acredita que eles foram levados para o céu, estão lá como anciãos, representando seres humanos, que também é o correspondente à festa das primícias. Mas a grande parte da humanidade, né, está enterrada, esperando a volta de Cristo para a ressurreição. Pode ver lá no final do livro de Daniel, fala assim: vai, Daniel, que você, nos últimos dias, você vai ressuscitar para receber a sua herança. Quando fala assim que Deus não é Deus de mortos e sim de vivos, se referindo a Abraão, Isaac e Jacó, não é porque Abraão, Isaac e Jacó já estão no céu, ressuscitados e já no céu, não. Mas é porque vai ressuscitar e Deus não é Deus de morte, ele vai dar vida, essas pessoas vão recobrar o corpo e aí sim vão ser carregadas para o céu com o corpo. Tá? Então, isso aqui é importante porque é uma segunda reafirmação de que a eternidade é para corpos, é para almas vivas, e não para almas transparentes, translúcidas, imortais e não visíveis, né, invisíveis. Não é. A vida eterna é para corpos que Deus vai fazer. Por isso que fala, nosso corpo é o templo do Espírito Santo, ou seja, ele habita em você. Você é uma construção, tá? Você é uma construção. Isaías capítulo 26, versículo 19. Diz assim: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Então, o povo de Deus, desde a do Éden até o final de todos os tempos, quando Cristo voltar, eles creem
que vai haver ressurreição e que Jesus Cristo é a fonte da vida, que essa é a resposta de Deus para o problema da morte. E não corpos imortais que vivem vagando por aí. Tá? Então, eu estou reforçando para vocês. O profeta aqui, Isaías, ele cria como os santos de Deus que viviam naquela época, os santos de Deus que viviam antes, os santos de Deus que vivem hoje, que vai haver vida, mas no formato da ressurreição dentre os mortos. E que os ressuscitados terão corpos, tanto os que morreram, quanto os que serão transformados no abrir e fechar de olhos. Aquele corpo que é corruptível vai se converter num corpo incorruptível. Então, a solução de Deus para o problema da morte é a ressurreição. E o 1 Tessalonicenses? 1 Tessalonicenses, tá? Capítulo 4, versículo 14 e 16. Esse texto de Tessalonicenses é muito conhecido, tá? Muito famoso. Eu vou ler. E trata justamente para a gente não se entristecer quanto à morte. Eu vou ler do 14 ao 18, porque é bem interessante. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Isto, não nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, muito claramente, né, quando Jesus Cristo voltar com poder e muita glória com os anjos, ele vai ressuscitar os que são dele e vai glorificar os que estiverem vivos. Eles serão arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares e dali vão estar para sempre com o Senhor. Como ele falou lá em João 14, né, na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar. A gente sabe o quê? Quando Jesus Cristo pegar e ressuscitar e levar para as nuvens, né, os que são seus, ele vai partir para a morada nas casas do Pai, que é o quê? A nova Jerusalém no céu. E ali estaremos para sempre com o Senhor. 1000 anos depois a gente volta, né, esse estudo a gente já fez aqui. E Deus vai fazer o novo céu e a nova terra. Tá? Mas a resposta para a morte que Jesus Cristo trouxe é a ressurreição. Ele é a ressurreição e a vida. A definição dele próprio, tá? Quem é cristão, quem acredita em Jesus Cristo, quem lê os evangelhos vai saber. Jesus Cristo se afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. E é isso que a gente crê. Muito bom. Elias, já estamos indo para o final do nosso estudo. A penúltima pergunta: o que Jesus vai fazer com a morte no final do milênio? Vamos ver o que diz. Nós temos 2 versos aqui. Apocalipse 20, verso 14, e depois 1 Coríntios 15, 26. Vamos ver o que a Bíblia nos refere sobre o que Jesus vai fazer nesse dia. Apocalipse 20, 14 diz: Então a morte e o inferno foram lançadas para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. 1 Coríntios 15, né? Isso, 15, 26. 1 Coríntios 15, 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então, nós vimos aqui no Apocalipse dizendo, né, que Jesus ia pegar, né, a morte no inferno e jogar dentro do lago de fogo. Mas como assim? Nós vimos que no início do estudo falamos que nós temos que nos preparar para podermos encontrar com Cristo. Então, aqueles que fizeram a vontade de Deus, eles vão estar ressuscitados, e nós vemos aí, antes que foi lido, né, em Tessalonicenses, que os justos serão arrebatados para com Cristo. É a única vez que a Bíblia fala sobre arrebatamento. Mas não é que não é um arrebatamento. É assim, é que aqueles que se prepararam serão levados com Cristo, né, para a eternidade. E aí vai haver os 1000 anos, né, como o José já disse, nós também já fizemos estudo sobre os 1000 anos, e
vai ficar ali como o julgamento. Mas quando Cristo voltar novamente, ele vai exterminar, né, todos, e a última, aqui vem falando que a última a ser exterminada é a morte. E por que o inferno? Aqui a morte está onde? Está lá na tumba. Ali, morreu, está ali dentro. Então vai ser tudo lançado no lago, no lago de fogo, e será exterminado. E aí fala assim: ah, mas vai queimar para sempre. Mas como queimar para sempre? Pega uma palha de milho, que é sequinha, e põe fogo. Você queimou, ela queimou o quê? Para sempre, ela acabou. Ela sumiu, desapareceu. Né? Não que é que vai ficar queimando agora, já imagina, que Deus seria esse, né? Mesmo você vê que Deus, ele não, tem um verso da Bíblia que fala que Deus não tem prazer na morte de ninguém. De ninguém, Deus não tem, porque Deus queria que todos se salvassem, mas infelizmente nem todos querem, né? Nem todos querem. Então nós temos que fazer a vontade do nosso Pai. Nós temos que obedecer. Ele deixou princípios para que nós seguíssemos e para que nós tivéssemos vida eterna. Ele disse: há dois caminhos, um caminho largo, ele é espaçoso, ele te deixa à vontade, mas no final o quê? É perdição. Agora nós vemos o caminho estreito, ele é apertado, é difícil, a gente vê dificuldade, mas lá no final Jesus Cristo está esperando os braços abertos para que tenhamos o que é a vida eterna. Então, o último que o inimigo vai ser destruído é a morte. E quando ela for destruída, aí já não vai haver mais morte, porque aonde há novo céu e nova terra, onde Jesus foi preparar lugar e moradas para todos aqueles que estão se preparando. Aí já não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, porque as pessoas não morrerão mais. Elas terão vida eterna. Elas serão como no princípio, quando Deus fez Adão e Eva, ele criou ali o ser humano que eles vivessem eternamente. Mas houve o pecado e entrou a morte. Aí já não vai existir mais a morte. Então, a oportunidade é agora, é hoje. Nós temos que aproveitar esse momento que temos, porque nós não sabemos o que pode acontecer, você sair de casa, você for para algum lugar, nós não sabemos. Uma coisa nós temos que estar certo, nós temos que estar nos preparando a cada dia para podermos encontrar com Cristo. Amém. Isso aí. Muito bom, Elias. E, José, para a nossa última pergunta do estudo, quando Jesus dará a vida eterna aos fiéis? 1 Coríntios 15, de 20 a 23. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Então, a ressurreição dentre os mortos é uma verdade. Jesus Cristo falou que vai ressuscitar e vai ressuscitar mesmo. Ele já ressuscitou muitos, mas a grande parte ainda vai ressuscitar agora na sua vinda, tá? Então, se prepare que está muito breve do cativeiro ser estourado e a gente sair gritando de alegria para nunca mais voltar para essa ordem aqui maldita, tá? Que trouxe tanto sofrimento e dor e ruim na humanidade, tá? Essa vida aqui, por mais que tenha coisas boas, aqui é ruim. O reino de Deus é muito superior a tudo que você já viu. Então, se prepare que você vai receber um novo corpo. Quantas pessoas não perderam um olho, uma perna, né? Vive doente, com deficiência, talvez não tenha beleza, gostaria de ser mais bonito. Então, no reino de Deus, tudo isso você vai ser uma pessoa viva, saudável, inteligente, né? Vai ter sabor e prazer em tudo que você experimenta. Os grandes planejamentos que você sonhou, você vai poder realizar, né? E aí, quando você realizar aquilo, você vai querer outros desafios, aí você vai ter outros desafios, e você vai querer aprender sobre todas as ciências, e você vai aprender a ter aula diretamente com Deus e com as pessoas que já estão aí há mais tempo, que Deus criou. Então, assim, a vida vai ser muito boa. Então, se prepare, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, e Jesus Cristo está chegando. Amém.
E para terminar, tem uma promessa que está em Apocalipse 21:4, que diz: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém. Então, essa é a oportunidade que a gente tem de tomar uma decisão. Eu convido cada um que assistiu essa live, chegou nesse final, que você faça um voto firme de você com Deus, toma decisão. Eu aceito, acredito, eu me comprometo a aceitar Jesus Cristo com todos os seus ensinamentos. Inclusive, o conceito da morte, o conceito da vida, da ressurreição e também da vida eterna no reino de Deus, da segunda volta de Jesus Cristo. E pretendo viver fazendo a vontade de Deus para fazer parte dessa realidade que Jesus Cristo prometeu. Tomar essa decisão firme na sua vida. Amém. Amém. Muito obrigada, José. Muito obrigada, Simone, Elias. Foi um prazer tê-los mais uma vez aqui no nosso estudo. E agradeço também a participação no chat do Elvis e do João Paulo. Obrigada pela presença de vocês e de outros que estarão ouvindo também. Que Deus os abençoe muito nessa semana que vai começar. Conforte o coração daqueles que perderam seus entes queridos, né? Eu sei o que é isso, porque eu já perdi meu pai, minha prima também sabe. Então, é uma dor muito ruim, horrível. Eu não desejo para ninguém isso, mas que Deus conforte o coração de cada um. Amém. Muito obrigada. Assistam os outros estudos que tem aqui na playlist do canal e deixe aquele joinha, né, um like para ajudar na divulgação e assim compartilhar essa mensagem de esperança com outras pessoas. No sábado que vem, se Deus quiser, estaremos falando sobre o Apocalipse, fala de um santuário no céu. Olha que tema interessante. Muito interessante, né? Então, esperamos vocês sábado que vem, se Deus quiser. Um abraço, fiquem com Deus e até lá. Tchau. Amém.